Aula de língua portuguesa. Então, a aula de hoje é de produção de texto. Então, quem pôde imprimir a folhinha, vai fazendo a folhinha. Quem não pôde, vai fazer direto no caderno. Vai observar os quadrinhos, a sequência da história, para poder escrever no caderno. Então, produção de texto. História em sequência. Observe os quadrinhos abaixo que fazem parte de um conto de fadas bem conhecido. Depois, use-os com base para reescrever o conto. Você pode fazer modificações se achar necessário. Então, os quadrinhos estão mostrando a história do João e da Maria. Vocês receberam aí um vídeo com um resumo da história. E aqui nós temos a sequência de quadrinhos. Então, João e Maria eram muito humildes, viviam numa casinha perto da floresta com o seu pai e com a madrasta, e estava faltando comida. A madrasta incentivou o pai a abandonar os filhos. Então, no outro dia, o pai levou as crianças até o meio da floresta e deixou eles sozinhos lá. Eles ficaram muito tempo lá, até que eles encontraram uma casinha feita de doces. Eles estavam com muita fome e acabaram comendo parte da casinha. Só que aí alguém abriu a porta e viu e convidou-os para entrar. Era uma senhora. Quando eles entraram, viram que a senhora, na verdade, era uma bruxa que trancou João numa jaula e colocou a Maria para fazer os afazeres de casa. Essa bruxa estava alimentando João para poder devorá-lo quando ele estivesse gordinho. Todos os dias ela pedia para ver o dedo do João para ver se ele estava mais gordinho. A Maria, vendo que um dia o João ia estar gordinho o suficiente para a bruxa poder devorá-lo, ela bolou um plano de derrubar a bruxa e empurrá-la no fogo. E assim, Maria colocou o seu plano em prática e jogou a bruxa na fornalha. Eles saíram da casa e nisso o pai deles já estava arrependido, procurando-os na floresta, e reencontrou os filhos, mandou a madrasta embora e pôde viver com os filhos ali sozinhos e foram felizes para sempre. Então, eu contei de uma forma resumida, do meu jeito. Vocês vão contar a história usando as palavras de vocês. Não é para copiar exatamente o que está na historinha que vocês assistiram. Vocês vão contar da forma de vocês. Então, vocês irão colocar o título, João e Maria, e vão começar o texto de vocês. Lembrando que, quando eu for começar, eu dou o espaço do parágrafo. Deixa a professora voltar lá para vocês observarem. Então, eu coloquei lá o título. Vou começar o meu texto. Primeira coisa, parágrafo. A história, o conto João e Maria, não pode ter apenas um parágrafo. No primeiro parágrafo eu vou contar quem eles são, com quem eles moram, por que o pai resolveu levar eles para a floresta, quem incentivou os pais. Então eu vou começar, dou espaço do parágrafo. Era uma vez. Uma vez. Como é um conto, eu vou começar com Era uma vez. Era uma vez uma família muito humilde. O pai vivia com a madrasta e os dois filhos chamados João e Maria. Eles estavam sem ter o que comer. Eu vou contar. Terminei de contar essa parte, ponto final, vou começar outro parágrafo. Dou espaço de novo. Um certo dia, o pai
incentivado pela madrasta, abandonou as crianças no meio da floresta. Eles ficaram perdidos por muitas horas, estavam com muita fome até que encontraram uma casa. Terminei essa parte? Outro parágrafo, vou contar da bruxa. Aí eu vou contar que a bruxa prendeu o João, que queria comer ele. Então, a minha história vai ter que ter, no mínimo, 3 parágrafos. Não pode ter menos que isso. Terminou a sua história? Leia, vê se você entende o que você escreveu. Eu coloquei aqui também um quadro para você observar o seu texto e ver se você conseguiu colocar tudo que tem que ter. Meu texto conta bem tudo que eu vejo nas imagens, então eu coloquei cada detalhe. Tenho que colocar sim. Você olha lá, vê se você contou tudo. Eu coloquei o título, escrevi pelo menos um parágrafo por quadrinho. Então, não precisa ser um por quadrinho. A professora falou que tem que ter no mínimo 3. Minha escrita é bem clara e simples. Quem lê meu texto consegue entender? Eu utilizei pontuação, coloquei o ponto final, a vírgula, se foi uma pergunta ou interrogação. Reli o meu texto e arrumei as falhas de ortografia. Então, eu li o meu texto, vi onde tinha palavras erradas, eu arrumei. Então, o esperado é que todas as respostas aqui sejam assim. Você deve fazer cada um desses itens. Então, essa atividade de hoje tem que ter muita atenção para fazer. Tentem fazer sozinhos. Se tiver alguma dúvida, pede ajuda para um adulto, mas tentem fazer sozinho. Vocês têm que aprender a escrita sozinhos. Mas eu não sei, eu não consigo. Sabe. Alguma coisa você sabe. Nós já fizemos várias produções de texto. Eu não posso ter medo de errar. É errando que se aprende. Nós estamos aprendendo, ok? Mas vocês têm que se esforçar para escrever da melhor forma. Vamos lá?